FM 98,1 é nossa. Programa Agora Vivo. Vamos dar continuidade aqui ao programa. A gente hoje tem a visita de uma querida amiga nossa, o Alcir do Jornal do Guará. Mandou um abraço para você. Ele, se der tempo, ele manda um áudio para perguntar, mas você tem a simpatia das pessoas e na verdade a gente vai discutir aqui. Eu queria passar para você, Paulo, para você se apresentar, pode explanar as coisas e a gente vai fazer algumas perguntas. A gente tem um problema sério na política hoje, a questão de ética. A questão de ética, a gente está sofrendo aí com algumas autoridades que a gente até admira, mas que estão envolvidas em escândalos, negócio de banco. Que coisa feia, que coisa humilhante. Gente, é muito triste. Mas eu queria passar para você, Paulo. O microfone está à sua disposição. Eu quero iniciar minhas palavras nesse sábado, dia 1º de agosto. 1º de agosto. Aniversário do meu marido. Hoje tem. Parabéns. E assim, hoje também eu tô recebendo aqui, é a primeira vez que meu filho me vê dando uma entrevista. Ele tá aqui fora, o Rafael. Então, legal, assim, Rafael, um dia de família. E dizer assim, que Deus abençoe as nossas famílias. Primeiramente, o Guará Semana que vem começa a Semana da Família nas igrejas. Pois é. Interessante, oportuno essa sua fala. E assim, eu sou mãe de 6 filhos, né? Então, para mim... 6 filhos. 6 filhos. Para mim é muito importante isso tudo. Maravilhoso, maravilhoso. E dizer que, assim, eu quero agradecer a rádio, que é uma rádio comunitária, uma fortaleza aqui do Guará, e eu digo isso de todas as outras rádios comunitárias das outras regiões, verdade. Porque é onde você realmente está em contato com a população, e eu sou muito grata, Joel, à rádio comunitária, à rádio especial aqui do Guará, e em seu nome eu quero agradecer a todas as pessoas que me receberam à época de 2018. É verdade, que não é coisa nova, você já veio aqui. Já, algumas vezes. Algumas vezes gravou e tudo. Algumas vezes fiz aqui. Na época eu era pré-candidata a deputada federal. E ninguém me conhecia, e foi a rádio comunitária, as rádios comunitárias nas regiões que me deu essa oportunidade. Então eu sempre gosto de enfatizar a importância da rádio comunitária dentro das regiões administrativas, e nesse sentido eu até falo para os empresários. Sim. Valorize as rádios comunitárias, façam divulgação, peguem o seu coisa e patrocinem, porque a rádio comunitária é onde que as pessoas escutam os problemas da sua comunidade e é onde tem que sobreviver, porque nenhuma rádio consegue sobreviver sozinha. Verdade. Então eu quero iniciar minhas palavras falando isso aí, dizer que para mim é uma honra estar mais uma vez aqui sendo entrevistada por você. Meu nome é Paula Belmonte, eu estou com 53 anos, como eu disse, eu sou mãe de 6 filhos. 6 filhos, maravilhoso. Eu fui deputada federal e agora deputada distrital. E você traz uma questão muito importante que não é só da política, vamos dizer, de uma educação. A ética, a coerência, a honestidade são princípios e valores e virtudes que nós temos que olhar para a população e olhar com essa responsabilidade. Por quê? Porque o que está acontecendo em Brasília, e que eu confesso, apesar de eu ter sido sempre contra a compra do Banco Master, nessa situação de Brasília, você se surpreende com algumas coisas. Você que está lá, você fica meio assim, meu Deus do céu. É verdade, estamos estáticos com essa situação. Com essa situação, porque vamos dizer assim, é muita falta de vergonha na cara. É muita falta de vergonha na cara. É muita falta de vergonha, de humanidade. Humanidade, né? A pessoa, nós temos filhos, nós temos amigos, nós temos pai e mãe para honrar. Nós temos a nós mesmo para honrar. Eu digo isso assim, eu ensino os meus filhos o seguinte: vocês têm que ser pessoas do bem, não por mim, nem para o seu pai, é por vocês. Vocês têm que ser honestos por vocês. Lógico que, para mim, eu quero ter meus filhos todos honestos, pessoas do bem, mas é por eles, porque nós merecemos o melhor, né? E essa situação é uma situação, Joel, que, infelizmente, nós estamos verificando que todos os poderes que são constituídos
estão envolvidos, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. Partidos também, né, Sandra? E partidos também. Partidos também. As facções falam, pô, mas não é possível. As pessoas sim que se escandalizam. Se escandalizam. E olha só, você está trazendo um ponto de partido que eu estou, assim, observando. Eu quero um dia vivenciar o Brasil, que a gente possa ter candidatura independente, pessoas, a gente votar realmente nas pessoas. Porque a forma que hoje está a Constituição... A legislação é meio tacanha, não tem, né? como. Você tem que estar dentro de um partido e, infelizmente, o partido tem várias pessoas ali com vários interesses. Agora, o interesse maior dessa última Código Eleitoral são os deputados federais. É muito dinheiro que está sendo liberado por emenda. E com essa condição, os partidos também estão abrindo a condição de ter uma ideologia, no sentido de uma ideologia esquerda ou direita, mas saber qual o rumo de estrutura de pensar o Brasil para frente. Quer dizer, para partidos grandes, o que eles estão fazendo no Brasil inteiro? Eles não estão se pronunciando a respeito de presidente da República. É verdade. Estão abrindo mão, porque no Nordeste o pessoal pensa de um jeito, no Sul, e o partido não tem um fio condutor. Sim. Então a gente precisa, no Brasil, entender, e eu falo isso como mulher, mãe, para mim é importante dizer que eu sou uma pessoa nova na política, eu não tenho família na política, meu marido, nem nada, eu estou vivenciando a política há 7 anos, mas o que eu sinto é nós termos horizonte e principalmente uma linha de coerência. Então, eu, Paula Belmonte, eu sou uma pessoa que eu voto a favor do povo. E eu sempre tive essa independência, tanto na Câmara Federal quanto na Câmara Distrital, que foram 2 experiências muito distintas, mas muito importantes na minha vida. Sim, inclusive tem um fenômeno com a Paula, que é o seguinte: ela foi candidata a distrital e se apresentou tipo nos últimos dias, e o pessoal tava, não, agora porque não vai dar e tal, e foi eleita como deputada distrital. Em 22 dias. Em 22 dias, cara. Me conta essa história um pouquinho pra gente saber. O que aconteceu? Eu fui eleita deputada federal, né? Então fiz 4 anos no projeto, e aí eu quero enfatizar que lá na Câmara a gente fez um trabalho de muita competência no sentido de defender as nossas crianças, que é a parte importante do meu mandato. Para uma mãe, né? Dá doido. Defesa das crianças, combate à corrupção. E à época nos chamaram para participar de uma candidatura majoritária. Né? O que é uma candidatura majoritária? É estarmos compondo uma chapa para governo, para vice-governadoria e para o Senado. E meu partido estava numa federação, do qual a pessoa que estava na federação não autorizou que eu fosse. E você está amarrada nesse... É o problema dos partidos, né? Que de repente você não pode fugir. E eu, na realidade, eu era presidente da federação, mas a pessoa conseguiu burlar para ir para uma instância maior, e eu tinha feito uma chapa de distrital. Para quê? Para que, se eu tivesse nessa majoritária, me auxiliasse, porque o distrital é o que está aqui, é como a rádio comunitária, é o que vivencia a cidade. Cara, e de repente mudou tudo. De repente eu me tornei concorrente dos meus próprios amigos. Caramba. Né? Mas eu quero, assim, dizer que essas pessoas foram tão amigas minhas, assim, no sentido de mostrar que estão junto com essa nova política, que é a política do bem, a política da coerência, a política da honestidade. Falaram: Paula, vamos juntos. Eu não apareci 1 minuto na televisão. Pois é, cara. 22 Por isso que eu digo que foi um fenômeno, porque tem gente que se dedica anos e anos naquela telinha lá e faz propaganda, gasta mundos, e a Paula, em poucos dias, ela conseguiu se eleger. E eleita, assim, bem, porque eu tenho lá na Câmara, tem deputados que não foram eleitos com um pouco mais de votação que a minha, porque tem toda aquela configuração, mas tem 6 deputados que tiveram votações inferiores à minha, quer dizer, eu fui votada bem. Bem. E é isso, eu acho que é importante, não é só... Isso é credibilidade, sabe? Mas eu acho que é um trabalho de equipe, assim, eu tenho aqui claro, a honra também do Homés ter chegado aqui, você já tinha falado dele também antes, a gente tem uma equipe que acredita nessa missão, sabe? E eu sou grata a esse conjunto de pessoas que estão conosco desde 2018, acreditando nesse projeto, e esse projeto é um projeto de Brasília, para Brasília, por Brasília e para o Brasil. Isso é muito importante. O Frei Gilson fala muito nessa questão de que a gente, na vida, enfrenta muitos problemas. É normal. Agora, a diferença é como você vai encarar esse problema. E encare como um desafio, uma solução possível. E você fez isso com galhardia e conseguiu. E agora, você
candidata a governadora. Que coragem! E como é que é isso? Eu estava querendo falar do Frei Gilson e a respeito dessa palavra que você trouxe dele. E aí eu quero falar a respeito disso porque eu quero contar um pouco da minha história, né? Como eu disse, eu sou mãe de 6 filhos e eu, infelizmente, perdi um filho com 2 anos de idade num acidente dentro da minha casa. E esse é o ponto de partida que me muda o rumo da minha vida. O rumo da minha vida. Até então, nós começamos a fazer um trabalho social com crianças, né? E aí foi a partir desse trabalho social com crianças que me falaram assim, olha, você não quer vir para a política defender as crianças? Eu falei, eu aceito. Eu não sabia o que era a política, causa, né? Era a minha causa. É a minha causa de vida, né? E eu tô trazendo isso até porque eu falei do meu marido que é aniversário dele, de aniversário, mas ontem foi aniversário do Arthur. Hoje ele teria 14 anos de idade. 14 anos. Ele ia ter 14 anos. O acidente dele aconteceu quando ele tinha 2. O que aconteceu? Ele não fazem 14 anos que aconteceu, fazem 12 anos que aconteceu. Ele faleceu com 2 anos de idade. Ah, com 2 anos. Com 2 anos. Com 2 anos de idade. Faria 14 agora. Faria 14. E foi esse o motivo que a gente entrou na política, para defender as nossas crianças que não têm título de eleitor. E por que eu estou trazendo isso? Porque o que o Frei Gilson fala é uma realidade. Eu tinha 2 opções ali naquele momento. Uma mãe que enterra um filho só sabe a dor de quem passa. E eu nem quero que as pessoas se coloquem nesse lugar. Para uma mãe é a essência, né? Essência. A gente tem 2 opções. Ou a gente deita, fica doida, ou a gente levanta e vai para frente. Vai à luta. Então eu acredito nisso, que o Frei Gilson fala. Em todas as vidas, todo mundo passa uma dificuldade. E a gente sempre tem 2 linhas que a gente possa ir. Ou a gente estaciona e fica naquele estacionamento, ou a gente vai para frente. Então, assim, o que eu e minha família procuramos todos os dias, porque não é fácil não. Ontem foi um dia forte para mim, sabe? Imagino. Muita E complicação. o Rafael era um irmão mais velho dele e ele muito ligado. Então, assim, ontem foi um dia, assim... Muito difícil. Muito difícil. Mas eu quero dizer assim que eu resolvi levantar e ir para frente. Encarar. Então, e essa coragem, ela vem de uma mãe que quer o melhor para os nossos filhos. E o melhor para os nossos filhos é os filhos dos outros e os meus. Não adianta eu querer só o melhor para o meu filho. Nós temos um exemplo aqui no Guará muito interessante, que é a Sandra Bacelar. Ela ela vai ser candidata também, mas ela luta com o filho autista. As mães atípicas. As mães atípicas. E ela tá... a gente observa esse negócio das mães, elas têm uma força. E ela tá com energia, com alegria e com a determinação, tipo você, assim, de encarar isso. Porque, na verdade, tudo na vida, você precisa de uma motivação. Você precisa de alguma coisa que te impulsiona. E vocês têm essa causa. Então, na verdade, gente, quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, na verdade, filho é tudo. Eu vi um texto recentemente, diz que a mãe declarou que se precisasse, ela se matava para salvar o filho, e se mata mesmo. Então assim, pro pai, pro homem, é mais até difícil, assim, encarar essa realidade. Mas mãe não. Mãe é luta. E me fala uma coisa. Dentro disso, na Câmara Legislativa e na Câmara Federal, quais os projetos que você destacaria, assim, que é importante a gente implantar isso? Porque a gente sabe que, às vezes, a deputada faz o projeto, tenta, mas, infelizmente, tem uma barreira do tamanho do mundo na frente, que são os outros deputados, né? E não é fácil, a verdade. Não é fácil, até porque os poderes, eles têm que ter a sua independência, né? Então, cada um tem a sua função. O Poder Legislativo, ele vai até um determinado passo,
depois se começa o Poder Executivo, que executa o que o Legislativo determina, e depois o Judiciário acompanha. Apesar que hoje no Brasil nós estamos tendo uma interferência muito grande entre os poderes, mas o que a gente precisa é que cada um faça o seu trabalho. Sim. Mas eu considero que nesses 4 anos de mandato, tanto na Câmara Federal quanto na Câmara Distrital, nós fizemos muito. Eu tenho a honra de dizer, e assim eu falo, né, assim, o meu filho chama Arthur. Se hoje eu não vou sair da política, eu estou como pré-candidata ao governo e acredito na nossa vitória, mas assim, o Arthur já é motivo de honra, a história do Arthur já é motivo de honra. Nós concluímos um hospital, que é o Hospital Universitário de Brasília, que é um hospital da criança e do adolescente, que hoje são 5 andares, e foi todo através da minha emenda, a emenda da Paula Belmonte, para as nossas crianças. Então, Olha, são várias crianças. Como é que é o nome do hospital? HUB. HUB. Criança e adolescente. Eles chamam de tá, OCA. específico. Tá. É uma extensão. UCA, Sim. é uma extensão. Então, assim, ele tem aqui um hospital universitário, e esse hospital é um hospital, assim, lindo, também, ali na Asa Norte, com 5 andares, que nós concluímos eles, são 58 leitos Isso foi infantil. quando você foi deputada federal? Como deputada então, federal. Emenda como deputada federal. Porque, então, nós temos... está funcionando. Está funcionando, e você não tem ideia dos depoimentos que a gente recebe lá, do que aquele hospital significa. Por quê? Porque ali é dentro da universidade, então ali trabalham os professores que dão aulas para os futuros médicos, e eles têm, então assim, a estrutura do hospital é como se fosse um quadrado, e no centro desse quadrado você tem ali o estudo de caso, então tem os professores com os seus alunos, então todos os casos que estão ali Sim. são estudados pela academia de uma forma muito bonita. Então o hospital é lindo, estruturado, todo equipado. E nós conseguimos dar esses 58 leitos. Dentro da UNB, também, nós conseguimos fazer a primeira creche. Tem uma creche na UNB. Que é uma creche na UNB que feita com emenda minha também, 100% minha. E que eu gosto de dizer o seguinte, emenda minha não, eu até peço desculpa, é dinheiro nosso para nós. Dinheiro público. É dinheiro da população que pagou seu imposto e que o parlamentar tem direito de indicar, e nós indicamos, e aí hoje atende quase 200 crianças, que são os jovens ali da UNB, muitas meninas. A maior evasão escolar, Joel, é uma tristeza, são as meninas. Por quê? Porque elas engravidam mais cedo, elas deixam de estudar. Então, a gente fez um trabalho, e fazemos um trabalho, de colocar essa creche para atender as estudantes da UNB, mas nos institutos federais, por exemplo, a gente colocou ludoteca, que é o quê? A menina que tem um filho, ela tem possibilidade de deixar o filho lá com sala de amamentação, uma sala para a criança brincar, e ela continuar o estudo. Então, é um trabalho muito bonito, Cara, muito sério, sabe? O que a gente sério, faz. É muito digno. O programa, a gente tem também algumas perguntas. Nós estamos aqui com o Rony Lima, e ele vai citar algumas perguntas aqui. Rony, por favor. Opa, bom dia, Paula. Bom Seja dia. bem-vinda aqui na Guará FM, a rádio comunitária aqui do nosso amado Guará. Amado mesmo. Tem o pessoal acompanhando a gente aqui, é o caso do Gil Guerra. Gil Guerra já mandou até uma pergunta antes, está mandando agora também. Pergunta para futura governadora: qual o seu projeto para saúde, segurança pública e educação? Alguns partidos estão esperando ver quem vai ganhar para depois apoiar e receber verbas e cargos. Não merecem o seu voto. Para o GDF, o melhor nome é Paula Belmonte. Aí, Paula Belmonte, candidata, vai ganhar. Quem conhece Paula Belmonte, vota na Paula. É um apoiador aqui. Aí tem a Paula Martins também. Bom dia, parabéns, deputada Paula Belmonte, para a lei cadastro, condenação dos agressores por violência contra a mulher. E tem também o nosso amigo que sempre participa aqui, que é o grande professor Alcione, ele que é... Guaraparque. Ele é o prefeito do Guaraparque, está até convidando que vai ter dia 7 e dia 8, festinha junina, com exame de vista grátis lá, hein? Amém. Pessoal que está precisando aí de um exame de vista, pode ganhar até o óculos lá com o nosso amigo Alcione. Na prefeitura. Então, na mesmo. prefeitura. Então são essas as perguntas, Sim. Paula. Bom, primeiro eu quero agradecer aí o Gil Guerra, né, falando da nossa governabilidade. Se Deus quiser, seremos merecedores de poder fazer o bem para
para a população. A Paula Martins, que traz um ponto importantíssimo, que é essa questão do cadastro do homem que comete violência contra a mulher. É um projeto que há muito tempo se tenta fazer esse cadastro em âmbito federal, não se conseguiu ainda ser votado, e nós aqui em Brasília conseguimos votar por unanimidade esse projeto e foi sancionado agora recentemente. Então, o que é o o que acontece hoje? Não existe um cadastro único e são medidas sobrepostas ou muitas das vezes medidas isoladas de que um homem que cometeu um feminicídio ou cometeu uma violência contra a mulher ou até um caso de pedofilia, estupro, ele tem o nome dele em cadastros separados, por exemplo, na Polícia Civil e tudo. E hoje nós vamos estar fazendo um cadastro único, que esse cadastro único, inclusive, vai ficar com o poder público, não é de poder das pessoas, para, por exemplo, contratarem professores para determinada escola. Será obrigado a fazer uma consulta nesses cadastros para que a gente não possa contratar nenhuma pessoa que esteja envolvido em alguns crimes, porque vou falar aqui de um crime bárbaro, né, que é pedofilia. Normalmente se procura escola onde estão as crianças, né? Sim. Então, a gente vai ter esse cadastro aqui em Brasília que não vai poder permitir que essas pessoas que têm algum tipo de... E punição mesmo para as pessoas, porque na verdade é o seguinte, o cara tem que ter medo de atacar as mulheres, o cara tem que ter medo de atacar as crianças, ele tem que ser punido por isso, né, Paulo? E além de ser punido, passo, é né? o primeiro passo, e além de ser punido, ele tem que se manter, né, assim, vamos dizer, preso. Sim. E hoje a legislação nossa penal, ela não mantém muitos presos, né, ela solta muito rapidamente. Então esse cadastro é um cadastro que fica ali como se fosse, assim, um histórico de conduta. Esse histórico de conduta vai estar ali perante as pessoas e não tem como limpar essa história de conduta, porque esses crimes são crimes imperdoáveis. Até a Maria da Penha, né, aquele que atua nessa área também, tem que ser incrementado, né? Tem que ter forte. Aqui em Brasília nós estamos trabalhando com a regulamentação dele, mas ele vai ser eu acredito que no nosso governo, agora em 2027, a gente consiga fazer um governo digital, que é uma das propostas nossas, que a gente tenha esse governo digital na mão das pessoas, através da saúde pública, da educação, foi perguntado aqui sobre a segurança, e esse governo digital, esse governo DF digital, ele vai estar na mão das pessoas e esse cadastro com certeza será um dos pilares. A gente teremos outros, né? Nós não queremos só fazer cadastro de pessoas que fazem mal para a sociedade, nós também queremos ter pessoas que a gente possa fazer um grande hub de tecnologia, de desenvolvimento social, de que as pessoas consigam seus empregos, que elas consigam... Eu gosto muito da ideia, e essa que nós vamos estar implementando, eu gosto muito da ideia do Guará, por exemplo. Guará é uma cidade que faz parte da minha infância, né? Eu vinha na Feira do Guará, eu me arrumava lindamente para vir para a Feira do Guará. É gostoso. Eu vou dizer, alguns natais da minha vida, a roupa que eu usava no Natal era da Feira do Guará. Era da Feira do Guará. Né? Então, assim, era uma coisa, assim, muito, muito querida a mim, né? Uma feira que Saudação aos nossos amigos da feira, que isso sempre mesmo. Estão sofridos e estão precisando de ajuda. Eu estive lá esses dias e a gente está acompanhando isso. Eu vou até depois falar de feira, mas vamos continuar aqui só o raciocínio para que eu possa parar. Então, assim, a gente precisa fazer com que as cidades elas tenham autonomia financeira, desenvolvimento, para que as pessoas não precisem vir aqui para o plano piloto para conquistar o seu emprego. Aqui, por exemplo, a gente tem uma questão têxtil, de fábricas, que é muito importante, que a gente tem que desenvolver. O polo de modas. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas desenvolvam aqui e incrementar. Eu sou administradora, né? A gente fala o seguinte, agregar valor. O Brasil é especialista em não agregar valor nas suas mercadorias. Por exemplo, a gente exporta o cobre e depois a gente compra o cobre com agregar valor. A gente nem recebe, de vez a gente aumentar nossos polos industriais para que a gente possa fazer benfeitoria do que a gente já tem, para a gente poder vender, não. A gente deixa na mão dos chineses, a gente exporta para os Estados Unidos e tudo. E o que nós vamos defender aqui em Brasília, e nós sabemos que Brasília não pode ter um polo industrial, mas nós podemos ter outros polos econômicos. E com esses polos econômicos nós vamos estar desenvolvendo a nossa cidade. Eu acredito, Joel, de verdade,
que as pessoas com emprego, as pessoas empregadas, com dignidade, uma escola que seja uma escola de qualidade, uma escola que dê alimentação para as crianças, uma escola integral para as famílias, nós vamos fazer com que Brasília seja referência de política pública. E a gente pensa assim, poxa, meu Deus, não é tão difícil. Não é né? tão difícil. Nós temos aqui no Guará algumas iniciativas muito interessantes do artesanato. A Rua do Lazer, por exemplo, é uma. Tem lá uma fileira de barraquinhas de coisas que as pessoas produzem em casa. É o bolozinho que ela vai vender, então é o tecido, é a decoração, é o artesanato que eles vendem. É rica, aqui o Guará é rico em artesanato. E nós estamos surgindo outra coisa no Guará, que eu pediria sua ajuda na Câmara Legislativa, é para valorizar as feirinhas. As feirinhas. Nós temos hoje umas 10 feiras aqui no Guará, por iniciativa do Arthur Nogueira, do administrador, que liberou, e também pela iniciativa das pessoas que criou coragem de sair da máquina de costura e levar o bordado, levar as coisas que ela tem para vender. É isso. Na verdade, os grandes países do mundo se desenvolveram a partir de pequenas indústrias. E né? eu ia falar exatamente isso. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra por alguns anos. Sim. Né? E é interessante que toda a mercadoria que tem, tanto no supermercado quanto na feira, o costume de feira é muito comum. No próprio país europeu, é muito comum feira. Elas são lindas, inclusive, porque quando na época do verão ela fica toda colorida, sim. na primavera ela fica florida. E muita criatividade, né? Muita criatividade. Então é algo que movimenta as pessoas e tudo. E aí o que acontece? A mercadoria, você vai comprar, por exemplo, uma cebola. Aí, lá na gôndola da cebola, está escrito assim, essa mercadoria é daqui do nosso estado. Foi produzido. Então, as pessoas, foi produzida aqui no nosso estado. As pessoas valorizam o que é local. E é isso que a gente precisa, valorizar o que é local. Além disso, Joel, essas feiras, eu costumo dizer, não só as feirinhas de artesanato, quanto as feiras agrícolas, nós temos a Feira do Guará, temos várias feiras em Brasília toda, e eu sou uma grande... Do mesmo jeito que eu tenho gratidão às nossas rádios comunitárias, eu tenho gratidão às nossas feiras. E a gente precisa dar uma segurança jurídica a todos os feirantes. Verdade. É o metro quadrado que mais emprega pessoas. Às vezes você tem um box de 1,5 por 1,5 e ali tem 4 ou 5 pessoas empregadas, 4 ou 5 famílias que são vivem daquilo. Então, é muito importante. Além disso, a feira, ela tem uma outra coisa que é uma característica muito brasiliense. O que é? Você encontra farinha da Bahia, farinha do Acre, farinha mineira. É verdade. Não é verdade? É você verdade. Consegue encontrar aquela... Brasília é isso, né? É isso. Brasília então, é as feiras, elas valorizam a nossa cultura, que é Brasília é isso. Brasília é do Brasil. Brasília não é de Brasília, Brasília é do Brasil. Então, assim, essas feiras... Eu acho uma boa iniciativa. E aí tem um outro aspecto que é importante também, do qual a gente já trouxe aqui, que é, além desses artesanatos, eu acredito que homens e mulheres possam fazer o artesanato e é importante que todos possam fazer, mas é uma maneira, muitas das vezes, de uma mãe conseguir sair de uma vulnerabilidade que ela tem. Sim. Muitas mulheres sofrem, infelizmente, violência doméstica porque elas dependem muitas das vezes dos seus agressores. Então, uma forma de dar autonomia financeira, ou mesmo aquela que não sofre, mas incrementa a economia da sua casa. Sim, é interessante como existem pontinhos assim de pessoas que querem... Aqui no Guará, na minha quadra, tem a Grazi. A Grazi, ela é doceira e ela faz cursos, e ela dá aula sobre... E ela é sozinha. Uhum. Sabe? E é impressionante como é que ela está progredindo. Eu fico olhando assim e ver ela crescendo, sabe? Já alugou uma casa maior, já mudou as instalações, comprou umas máquinas e toda semana ela está indo, ela vai em 10 feiras diferentes. E ela vai vendendo isso. Cara, isso é iniciativa própria. E tem muita gente tendo iniciativa assim. E aí, Joel, olha como que é uma corrente virtuosa. Porque nós estamos falando aqui dessa
dessa sua liberdade financeira, né, dessa autonomia financeira, mas também eu estou aqui com 53 anos. Eu estou passando por um período que todas nós mulheres passamos, que é um climatério. É um momento que realmente nós temos uma queda hormonal e tudo. Isso também mexe com a saúde da pessoa, sem dúvida. dá uma labuta para ela fazer, conversar. Você tem uma saudação, você tem uma saúde mental que você compartilha com as pessoas. Então, a convivência social, ela é fundamental. Então, as feiras, elas representam isso. Então, eu acredito, guaraenses, e valorizem as feiras que são aqui, valorizem as outras feiras, deem essa oportunidade, e é dessa maneira que a gente vai tratar o governo do Distrito Federal. Sou pré-candidata ao governo do Distrito Federal, uma mulher de 53 anos, mãe, e que quero sim fazer com que Brasília seja uma referência e coerência na política. Nós não podemos desistir da política do Brasil e nem de Brasília. E eu acredito que é essa mudança de atitude no sentido de princípios e valores, eu sinto no meu coração que nós vamos mostrar para o Brasil que é possível ter um orçamento, fazer pelas pessoas e combater a corrupção. É isso que a gente acredita. Interessante. Nós temos alguns admiradores aqui. Hoje me ligou o Alcir. O Alcir é o redator do Jornal do Guará, e ele tem uma família que vive do trabalho dele. É o Rafael, sabe, a esposa dele, que está sempre atuante. E ele pediu para te mandar um abraço. Se der tempo, ele vai mandar um vídeo fazendo uma pergunta, um comentário. E é muito interessante, porque a gente está precisando disso, sabe? As pessoas estão sedentas, as pessoas estão escandalizadas com tanta coisa errada, com tanto roubalheira, sabe? Isso, e a gente fica triste porque isso está corroendo o país. Está corroendo o país e está corroendo a sociedade. Olha, eu estive semana passada em Santa Maria, Sim. no Hospital de Santa Maria. E eu fiquei assim, a minha equipe toda, a gente saiu de lá assim, se abraçando, sabe? Porque o que nós vimos lá é como se a gente estivesse num estado de guerra. Mais de 80 camas entre os corredores, as pessoas internadas ali. Dá uma deprê danada, né, quando você vai assim. E as pessoas, assim, umas com surtos psicológicos, juntos com outras pessoas passando por problemas oncológicos, outras pessoas passando por problemas ortopédicos, cada uma com uma situação e aquele movimento, os familiares, assim, não tendo onde ficar. Então, assim, nós precisamos, e aí eu falo para todos aqui brasilienses, nós vamos ter a oportunidade de votar para presidente da República, nós vamos ter a oportunidade de votar para 2 votos para senadores da República, nós vamos ter oportunidade de votar para deputado federal e deputado distrital. Hoje, com a tecnologia, nós podemos pegar qualquer nome e colocar no celular e fazer quem é essa pessoa, o que ela defende. Não vote muita responsabilidade, incorrupto, né? Não vote em corrupto. E vou ter a oportunidade de votar em governadora. Sim. E que a gente possa votar em pessoas que sejam realmente representantes da nossa sociedade, que não tenham um rabo preso. Porque a ética hoje na política, ela é relativa, as pessoas ficam trabalhando... aqui eu vou fazer uma crítica mesmo, pessoal. Por exemplo, a atual governadora ficou 8 anos no governo, Ibanez Rocha. E não sabia de nada. E não sabia de nada? Cadê a botina nesses 8 anos? Então, não vamos ser bobo. Não vamos ser bobo, não vamos ser marionete e tudo. Então, vamos fazer Brasília uma referência. E nós temos nomes aí. Estou colocando meu nome à disposição, como tem outros nomes. Façam as suas escolhas, porque as escolhas, elas são individuais, elas são secretas, mas elas são importantes para o todo. Você trouxe um outro assunto que eu gostaria de concluir aqui. 2 assuntos. Primeiro, o seu Alci, que é o dono do Jornal do Guará. Ele também foi uma pessoa que me recebeu, me conheceu antes de eu... Ele falou para mim. Foi, então eu quero deixar aqui... Eu recebi esses dias uma mensagem do senhor, então eu quero deixar aqui o meu registro de minha gratidão, porque se hoje eu sou, ou hoje eu fui uma deputada federal... É graças a essas pessoas que me deram uma oportunidade. Bacana, né? Então, bacana. Eu quero deixar isso registrado para ele, para o Rafael e para a família. E você trouxe também um assunto que nós acabamos não concluindo, que é da Sandra Bacelar,
que é da mãe atípica. Hoje é uma realidade no nosso Distrito Federal a questão da família atípica. Hoje nós temos muitas crianças com autismo. E eu gosto de falar da família... Impressionante o número, é muita gente. Muito grande, porque essas famílias que muitas vezes só se torna mãe porque a mãe é abandonada quando começa a ver a gravidade. Abandona? Isso é cruel, cara. Então nós teremos centros que vão estar apoiando as famílias atípicas. E quando eu falo família, é a criança, é a mãe, é o pai, são os irmãos, porque muda uma dinâmica familiar uma criança atípica. E a gente precisa amparar essa mulher. Essa mulher, ela precisa ser acolhida, essa família precisa ser acolhida, e aí requer várias políticas públicas, desde a escola com qualidade, desde acesso a uma saúde de qualidade, não só para a criança, mas para a família daquela criança, para que ela possa ser recebida. Complexo, né? É complexo e também, a gente falou tanto da independência financeira, são mães que se dedicam e que muitas das vezes não param de trabalhar. Exatamente. Porque a criança tem que fazer terapia de um jeito, terapia do outro, e a mãe fica disponível a isso. Tem uma coisa chocante, que tem muitas mães que às vezes, até porque na verdade o autista é incontrolável, e às vezes ela tem que deixar o filho preso para ela poder ir trabalhar. Isso é cruel, isso como ser humano, isso é indigno, sabe? Exatamente. Então eu quero, quando a gente fala que nós vamos trabalhar com a família típica, é nós olharmos isso. Olharmos existe uma tendência hoje de nós estarmos colocando exatamente, por isso que eu defendo a licença parental. O que é? A licença maternidade tem que ser para o pai e para a mãe, e que chega uma determinada quantidade que um deles faça opção quem vai ficar mais tempo ou não. Porque quanto mais a gente pega essa mulher e que dá essa licença maternidade maior do que o homem, essa mulher sai do mercado de trabalho, aí tem um impacto na vida. Às vezes ela ganha mais do que o marido, mas ela que tem a licença. Então nós temos que olhar a família como um todo. E hoje na Europa, todo o desenvolvimento, as licenças são iguais, tanto para homem quanto para mulher, para que a família, o homem também possa ter. E nesses casos de crianças atípicas, o governo dá uma assistência social. Nós não estamos falando de social no sentido só de alimentação, não. É para aquela mãe poder, aquela mãe ou aquele pai, suprir a necessidade da família para poder cuidar de uma criança dessa. Por quê? Porque isso é tudo uma corrente, Joel, virtuosa. Eu acredito que o assistencialismo, ele é necessário, a fome não espera, mas ela precisa ter porta de saída. A qualificação das pessoas. Mas tem hora que nós precisamos olhar essas famílias como que é a melhor coisa que é ter um ente cuidando dessas crianças, um ente da própria família cuidando dessas crianças, para que elas possam ter oportunidade de terapia. E o que nós vamos propor são centros dentro das regiões administrativas. A nossa ideia é que a gente faça com Brasília, Guará, tenha todos os equipamentos públicos que sejam necessários para aquelas famílias do Guará, Ceilândia, tenha a quantidade ideal para que todos os equipamentos atendam as pessoas de Ceilândia, e assim nós vamos fazer em todas as regiões administrativas. Fantástico. A gente está vivendo uma coisa interessante, é que esse tema que está sendo levantado aqui é justamente, nós estamos na véspera da Semana da Família, que vai em toda a paróquia do mundo. Ela vai ter uma semana dedicada à questão das famílias. Na verdade, a família é a célula máter, é o centro de tudo. Na verdade, o centro da nossa vida. Quem é que não tem um pai, uma mãe? Quem é que não ajuda uma família carente? Quem é que não faz? A gente tem a campanha da alimentação aqui, todo segundo domingo. As igrejas, as paróquias aqui fazem a campanha da alimentação. A gente dá, só na paróquia Maria Imaculada, cerca de 40 cestas básicas todo mês para as pessoas carentes. Então, na verdade, tem muitas coisas que o governo não faz e que a paróquia, as igrejas ocupam esse espaço. Eu estou falando da igreja católica, mas a igreja evangélica tem muitas ações assim legais. E, na verdade, tem movimentos dentro da igreja, da família. Quando eu vou assistir uma missa, eu vejo aquele tanto de mãezinhas e tal, e tem movimentos como o Alerta, sabe? Que é os jovens que estão entrando.
tem todo, por isso que dá esperança nesse país, às vezes. Meu pai e minha mãe faziam encontro de casal. Encontro de depois, casal. encontro de casais. outra atividade muito Tem fantástica. o SEGME, né? SEGME, Eu fiz SEGME, cursilho. Eu fui criada dentro da Igreja São Francisco de Assis, que hoje é a Basílica São Francisco de Assis. No começo era eu tive a oportunidade de ver essa basílica como um barraco de madeira, com três Venceslau. Isso é tão formador na cabeça da gente. Hoje eu lavo louça lá em casa. Com a maior alegria. Eu não lavava louça, mas eu aprendi no encontro de casais a lavar louça também, a ajudar minha esposa na cozinha. Então, tem um compartilhamento. Formação. É uma formação muito bacana pra gente ser um ser Agora, digno. Independente de ser católico e tudo, nós somos, e é importante, eu creio nisso, nós somos todos irmãos perante a Deus. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de amor. E aí, Joel, eu quero assim dizer para nós brasileiros somos muito ricos, nós temos um país abençoado, ninguém tem dúvida disso, ninguém tem dúvida. Mas por que ainda não decolou? Porque nós precisamos de princípios e valores. Brasília é o terceiro orçamento do Brasil. A gente só perde para São Paulo, que tem uma população tripla, e nós perdemos para Minas, que também tem uma população muito maior que a nossa. O resto, todos ganham menos. Então, nós, brasilienses, essa capital que foi sonhada por Dom Bosco, realizada em 5 anos por JK, ela terá, em 2027, um governo com compromisso, e esse compromisso eu digo que a gente vai fazer com muito amor e carinho, de dignidade humana, de responsabilidade com as famílias, como você disse, que é o fortalecimento. Joel, se a gente vai para um socioeducativo, que é uma coisa triste demais você ver meninos e meninas no socioeducativo, aí você pergunta para os diretores, o que você acha que nós estamos errando? Estrutura familiar. Estrutura familiar. Nós não podemos ter medo de falar de estrutura familiar. E a estrutura familiar, ela cabe à opção sexual das pessoas. Sim, o que a gente precisa é ter uma estrutura familiar. Porque as pessoas estão perdendo a noção do que é a inocência de uma criança, o que é o respeito de uma mulher, o que é o respeito de um homem, o que é o respeito mútuo. Então, essa estrutura familiar, eu fui criada, eu sempre estudei em escola pública. E eu estudava perto de casa, né? Então, meu pai, ele almoçava todos os dias em casa. Minha mãe fazia feijão na panela de pressão todos os dias. E aí, quando dava 12:20, ela colocava aquela panela de feijão chiando. Eu lembro até hoje. Colher assim pra A gente fica com barulhinho, sair. a gente lembra do barulhinho. Se nós não estivermos sentados à mesa. Disciplina, moral, ética, esses princípios são fundamentais. Gente, a gente está vivendo um momento importante aqui do programa e a gente está falando de coisas que você se lembra, que na sua casa tem também. E a gente tem que valorizar a família. Eu queria mandar um abraço para os conselhos tutelares, que fazem um trabalho maravilhoso, o Mineiro, toda a turma lá do Conselho Tutelar. E a gente sofre porque eles contam episódios de violência de pais contra filhos, de filhos contra pais, que eles têm que resolver. E também a gente sofre. E a gente fala, pô, tá errado, cara. A gente tem que ter esses princípios. Falta princípios para a gente fazer uma coisa. A gente quer ter uma coisa melhor, uma família melhor, uma cidade melhor. E a gente começa a cuidar das lixeiras, a gente tem que cuidar dos pets e recolher as cacadas lá dos pets. A gente dá um exemplo, sabe? E não sujar a cidade. Enfim, tudo isso que a gente está falando cai justamente na questão do Hack City, que é cidades inteligentes. Que preza esses princípios. Isso é importante. E assim, eu acredito, né? A gente está conversando muito sobre plano de governo e uma das coisas interessantes que a gente fala, eu estava comentando como que é a educação dos japoneses, né? Hoje, cada japonês, ou cada criança, ela tem oportunidade nos seus anos iniciais. Primeiramente, eu tive com o embaixador do Japão, eu perguntando, né? E ele falou o seguinte: os anos iniciais das crianças japonesas, nós não estamos preocupados que as crianças aprendam a ler e escrever. Nós estamos preocupados em dar educação para as nossas crianças. Olha só. Respeitar os idosos, respeitar que ela faz parte de um espaço coletivo, de cuidado, de limpeza, de respeito ao outro. Então, esses são os princípios no começo da vida dessa criança. Depois, ela vai ter oportunidade da melhor forma possível de ser alfabetizada e línguas, porque eles querem que todos o cidadão japonês, ele saiba que ele tem uma língua que é praticamente
é eles só que falam. Língua exclusiva. Exclusiva, então eles têm que ser globalizados. Então eles aprendem no mínimo 3 línguas. Outras línguas para que eles possam estar preparados para o mercado mundial. Brasília hoje, se nós falarmos dos nossos estudantes de nível médio, eles ainda não estão alfabetizados completamente e não têm línguas. Então, tudo isso a gente vai fazer esse trabalho. Tem um exemplo do Japão. Eles são ótimos na valorização dos idosos e na questão dos estádios de futebol, quando acaba o jogo... Tudo limpo, né? Eles estão com um saquinho lá recolhendo. Fala, pô, mas esses caras são garida aqui? Não, cara, é cidadão. Olha a noção de cidadania que é tão importante, né, cara? É impressionante. Eles limpam os estádios, entregam tudo limpo, cara. E eu acho que é a população do futuro, porque eles são muito inteligentes e tem processo. E a gente queria que fosse assim também. A gente não queria ver escândalo de roubo dos velhinhos, de ver o INSS roubando os velhinhos. A gente não queria escândalo de desfalque em bancos. Cara, isso é tão triste, porque a gente não quer mal para as pessoas, mas a gente sofre, né? E assim, esse escândalo que você trouxe agora do INSS dos velhinhos, nós tivemos aqui em Brasília também, só que através da PicPay. É importante as pessoas saberem disso. E isso foi até o nosso gabinete que descobriu. Nós denunciamos, fizemos uma pergunta, na realidade, para o TCDF, se eles estavam acompanhando as folhas de pagamentos dos servidores públicos do Distrito Federal e se havia algum desconto indevido. A partir desse momento foi descoberto que se tinha feito um contrato PicPay, né? Da PicPay, que as pessoas poderiam antecipar seus salários, aposentadorias, e ali eles falavam que não tinham juros, mas na verdade tinham. Eles tinham taxas embutidas, mais de 261% ao ano das pessoas. Então eles estavam roubando os servidores do GDF. Isso é mais uma armação que aconteceu nesse governo de 8 anos, junto com o BRB, contra o servidor público do Distrito Federal. Então, assim, é algo que a gente precisa divulgar, precisa falar, que estamos falando aqui de honestidade, estamos falando de conduta e estamos falando de responsabilização com essas pessoas todas. Muitas pessoas, eu sei que quando a gente fala de política, as pessoas, eu sou uma delas, que muitas das vezes a gente tem preconceito, mas nós não podemos ter preconceito para a política. Por quê? Porque se a gente tiver preconceito com a política, outros que querem se servir da política vão entrar. E a gente não pode deixar. Então, vamos fazer uma consulta em todos os nomes, vejam quem que vocês vão votar e sejamos juntos em prol do Distrito Federal. Eu creio que o Distrito Federal, nossa capital do país, ela será um reflexo da boa política e que vai ser uma referência para a mudança de patamar do Brasil. Maravilha, gente. É muito interessante o que a Paula está falando. E o programa Agora Vivo é um programa democrático. A gente já recebeu aqui o Kiko, candidato a governador. A gente já recebeu aqui o Arruda, candidato a governador. O espaço está aberto para a Celina. Então, a gente ouve a todos. E a gente se sente muito dignificado com a presença da Paula aqui, porque é o sonho que a gente quer de um governo sério, de um governo que respeite as pessoas, que respeite a família e principalmente respeite o futuro, respeitando as crianças. Isso é muito importante. Paulo, a gente poderia passar o dia inteiro aqui conversando. Tem mais pergunta aqui, hein? Tem mais pergunta? Então vamos ouvir mais uma levada de perguntas. Vamos lá. O Alcione, o pessoal, como eu falei aí desse evento que vai ter com exame de vista grátis, Sim. O pessoal perguntou muito aqui, nosso Alcione, ele mandou uma pergunta e falou também mais sobre o evento. Vamos lá. Que será no dia 7 e 8. Ele fala que no sábado, dia 8, vai ter a ação da consulta, né, de vista com exame grátis, feira de artesanato, treinamento funcional até 16 horas. E 17 horas, como estava falando aí das missas, vai ter uma missa com o padre Cristiano da paróquia São Ótimo. Paulo Apóstolo. E ele pergunta, ele até fala que foi seu amigo, Paula, na época do Cidadania, né? O Alcione, quando você era do Cidadania. Aí ele está perguntando aqui o seguinte: deputada, qual o seu plano de governo para regularização dos condomínios de Brasília? Aí só também falando do Joelson, que está participando também, ele até lembrou que teve uma época que a feira ele concorria com o shopping. Ele até falou de uma questão de segurança aí, que não basta só prender, tem que mudar as leis, né? Tem que botar em prática, porque tem muita brecha ainda. Então é isso. É isso.
Qual é o do condomínio aí? Paulo? Quem que é esse que falou por último? Joel. Esse é o Joelson. Joelson. O Joelson, ele falou dessa questão da segurança aí, da violência, né? Que não basta só prender. Primeiro eu quero mandar um abraço pro Alcione, que Deus abençoe, uma alegria tê-lo aqui. Eu tinha até inclusive lembrado, porque não é um nome muito comum, né? É verdade. Mas eu não tinha certeza. Falou prefeito, o senhor, eu achei que fosse já um senhor de coisa. E o Alcione é jovem. Muito bacana. É Ele é verdade. muito bacana, animado, então que Deus te abençoe aí. Grande flamenguista. Flamenguista? É, flamenguista. Alcione. Ele vem aqui com a camisa disputar comigo aqui. Então, com a camisa do Flamengo. dizer que estamos juntos por essa cidade que a gente acredita que é preciso, sim, falar, né, enfatizar que as pessoas estejam aí no dia 7, dia 8, valorizando, tendo essa oportunidade de exame de vista, é importante isso. E o nosso plano para que a gente possa... Eu esqueci qual foi o assunto que ele trouxe. O dele aqui, ó, a pergunta dele, qual o seu plano de governo para regularização dos condomínios de Brasília? Isso mesmo. Regularização de terra. Isso aí é, assim, essencial. Por que é essencial que a gente está falando? Brasília, temos hoje, por volta de 56% das áreas em Brasília, elas são irregulares. E isso traz, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, isso traz um impacto direto. Por quê? Porque, por exemplo, a gente está falando de área rural que não tem essa regularização. A pessoa não tem a propriedade. Ela não consegue ter um financiamento, FCO. A Sudeco, que é o que teria dinheiro para que a gente pudesse desenvolver o Centro-Oeste. Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, ela cada vez mais, Brasília não consegue utilizar o que ela teria de porcentagem, 20%, hoje eu acho que a gente não utiliza nem 10%, exatamente pelo bem em garantia. Várias empresas pequenas, por exemplo, tendo o seu bem em garantia, ela pode pegar um financiamento menor, com menos juros, para que elas possam ter. Então, essa questão da terra é fértil. Nossa terra é fértil. Nossa terra é fértil. E aí, eu digo assim, eu estou falando aqui da área rural, porque todo o Centro-Oeste hoje, ele é uma referência de agricultura, de pecuarismo. Então, a gente poderia estar trazendo isso aqui para o Distrito Federal também. Goiás, ela está hoje, é a grande fornecedora de soja, de grãos do Brasil. Então, o Goiás está conseguindo pegar esse FCO e que Brasília ainda não consegue pegar. Mas o mais importante é também a dignidade da habitação. O que nós precisamos hoje é ter realmente uma política habitacional, tanto social quanto não social, para a classe média das pessoas. E aí a gente esbarra nessa posição dos condomínios. Existem condomínios que já são consolidados, que já existem condomínios que as próprias pessoas já fizeram a toda a estrutura, os benefícios do condomínio. Então, assim, o governo, ele vai trabalhar muito com o Ministério Público. Hoje nós temos um Ministério Público muito atuante nessa área e que muitas das vezes a população reage contra, e a gente quer trabalhar com a sensibilidade para que a gente possa mostrar que não temos mais como... Não tem como ter um condomínio que está consolidado. O que tem que fazer? Tem que regularizar logo e resolver. Botar ele para pagar imposto, né? Pagar imposto, mas agora também nós vamos ter, assim, como a gente estava falando aqui, de educação das pessoas, né? De jogar o lixo no chão. Nós vamos estar fazendo um trabalho educacional para as pessoas, que elas não comprem terra que não seja regularizada. Por quê? Porque a gente vai ter um marco temporal. Esse marco temporal, ele vai ser respeitado, e a partir disso nós vamos estar construindo uma Brasília regular, uma Brasília que tenha desenvolvimento. É fundamental a regularização fundiária, para que as pessoas tenham dignidade habitacional, para que elas possam ter a oportunidade de fazer investimentos, terem garantia o seu retorno, porque isso tem um impacto no desenvolvimento econômico da nossa cidade muito grande. E tem uma outra questão, que aí eu já falo numa questão pública, do orçamentária. A partir do momento que o governo deixa acontecer essas invasões irregulares e que elas são totalmente não planejadas, isso traz uma dificuldade, inclusive, de obras públicas. Por exemplo, você fazer um saneamento básico, porque uma casa sobrepõe a outra, você não consegue levar os canos necessários. Isso torna muito mais caro para todos nós. Sem dúvida. Então, é muito importante... Ambientalmente também, né? Então é muito importante que a gente possa fazer isso junto com a sociedade e que, da mesma forma que a gente traz aqui
que a coerência, a honestidade, políticas públicas que sejam voltadas para a coletividade, que nós tenhamos também esse poder público de que vamos comprar terras que sejam regularizadas para que a gente não tenha esse problema mais tarde. Aí as pessoas perguntam, mas é muito caro, a terra cap é muito cara. Eu vou trabalhar com a terra cap de uma forma, eu não consigo entender o papel da terra cap. Sim, na sabe? verdade é só faturar agora. Então assim, a gente precisa fazer com que essa terra cap, ela entenda o valor dela. Hoje a terra cap, os maiores salários que nós temos no Distrito Federal são os diretores da terra cap. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar pessoas sérias como presidente da terra cap, pessoas que queiram realmente desenvolver o nosso Distrito Federal e se desfazer logo, porque nenhum estado tem imobiliária própria. Isso é uma coisa meio efêmera mesmo. Então a gente não precisa disso, a gente precisa fazer com que Brasília tenha o seu desenvolvimento. Interessante. Gente, programa Agora Vivo, a gente está aqui com a Paula Belmonte, deputada distrital, candidata ao governo. Esse vídeo vai ser gravado, a gente vai entregar para a Paula e vai distribuir na cidade e a gente vai parcelar ele em vários itens de interesse que ela falou aqui e a gente vai estar divulgando também para a comunidade. Interesse, gente, rádio comunitária é isso, a gente está interessada na qualidade de vida, sabe, nas crianças, porque isso aqui é uma rádio social. Então, eu queria agradecer a Paula e deixar os microfones à sua disposição para você dar seu recado naquela câmera lá para a comunidade do Guará, que sempre te recebe com muito carinho, Paula. Bom, eu sou recebida com muito carinho mesmo. Que Deus abençoe a todos nós esse sábado, dia 1º de agosto, um ano que... o semestre que se começa agora, o segundo semestre, né, efetivamente, e dizer que valorizem a rádio comunitária, que os empresários que estejam aqui valorizem, patrocinem, que eu tenho certeza que esse fortalecimento é um fortalecimento da cidade do Guará e da nossa sociedade, e dizer que eu estou aqui à disposição, nossas redes sociais, se vocês querem me conhecer um pouco mais, Paula Belmonte Oficial, e dizer que estamos aqui querendo estar no governo de 2027, fazendo um governo com autonomia, com honestidade, com compromisso a uma sociedade do bem. Brasília merece isso. E aproveitar essa oportunidade que nós estamos sábado e domingo. Domingo sempre é o dia da família, que as nossas famílias sejam abençoadas, os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos pais, que sejam abençoados e que a gente possa cada vez mais ter oportunidade desse fortalecimento, que é a instituição mais cara no sentido de preciosidade de toda a sociedade. Uma família forte, estruturada, é uma sociedade forte, estruturada. Então, nós vamos trabalhar com essa perspectiva também. Que Deus abençoe e muito grata. Gente, muito obrigado. O programa Agora Vivo, todo sábado nós estamos aqui conversando com as pessoas e a gente quer um interesse comum de saúde para nossas crianças, nossos idosos, nossos cadeirantes. É isso aí, programa Agora Vivo. Tamo junto. Só fazer uma pergunta. Quem que vai ganhar hoje? Vasco ou Fluminense? Vasco. Eu acho que no final do